ali estava e ali se encontrou a nossa salvação. Mas, milhares de anos depois, Cristo teve que descer à terra na forma de um homem, e como homem, ele mostrar para a humanidade que o sacrifício que diante de Deus já havia sido cumprido, ele o cumpriria aqui na terra, mesmo dentro da condição de homem-deus, de Deus-homem, ele não precisasse fazer, pois que já nos seus escritos eternos, dos registros celestiais, ele já havia dado a sua vida por nós. Mas ele queria mostrar que ele não somente tinha dado a vida lá no céu, que os nomes escritos no livro da vida através do seu sangue, cujo sacrifício para Deus já estava realizado, já estava feito, se cumprido, mas ele quis mostrar, pelo seu grande amor, que aqui na terra o sacrifício ia ser feito, ia ser mostrado, para que todos soubessem que ele era o Cristo. Aqui veremos como será o final das coisas. Muitas vezes nós queremos que os nossos nomes estejam inscritos ou escritos dentro de nossa empresa, dentro de nossa firma, dentro de nossa instituição. Os nossos nomes estejam escritos com excelentes pontuações. Nós desejamos que os nossos nomes sejam irrepreensíveis, que tenhamos ali boas notas, bons pontos, e possamos dizer, realmente estamos fazendo a coisa certa. Realmente, mesmo que sejamos humildes, mas ficamos felizes quando a humanidade, quando nossos chefes, quando nossos líderes reconhecem o nosso trabalho. Isso é normal para nós como seres humanos. Mas, para Deus, o mais importante é quando você está inscrito para a vida, quando você tem seu nome escrito não somente no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. Judas Iscariotes estava escrito no livro da vida, mas ele rejeitou a vida quando, tendo feito o que não devia fazer, e se aquilo teria que ser feito para que Cristo fosse ao Calvário, que fosse feito por outro, mas ele o fez. E se ele o fez, ele deveria ter bastante coragem e determinação e ter corrido aos pés de Cristo antes que Cristo subisse ao madeiro, antes que Cristo subisse à cruz. Mas Judas, com seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua religiosidade, ele não foi homem humilde para correr atrás de Cristo e obter o seu perdão. Ele correu e buscou tirar sua própria vida, porque ele achava menos vergonhoso tirar a sua vida do que se humilhar aos pés de Jesus, confessando que era um pecador, que era um traidor e que havia abandonado o Evangelho. Isso é o que aconteceu. Enquanto outros fugiram, enquanto outros ficaram com medo de enfrentar a situação, mas aquela palavra que Jesus disse perseverava firme, inabalável. É necessário que fiqueis em Jerusalém, até que do alto o Espírito de Deus desça sobre vós, e vos encha, e vos dê capacidade, e dê coragem, porque aqueles homens tinham medo, eles sentiam terror de anunciar o Evangelho e serem mortos e torturados no meio das ruas. Mas após a descida do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus desceu sobre aqueles 120, sobre os 12 apóstolos, sobre a Virgem Maria, e eles passaram a ser cheios e transbordantes do Espírito Santo, eles não estavam mais
com medo de serem mortos ou torturados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito de Deus estava neles, dando coragem, dando determinação, dando uma decisão para enfrentar a guerra espiritual que ora se realizava naquele momento. Vamos ler aqui um texto bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15. Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja bem, meus amigos, muitos tentam brincar com o inferno. Muitos dizem que preferem o inferno porque lá é um grande e perpétuo carnaval. Mas eu não quero saber de estar lá no inferno, mesmo que ele tenha um grande carnaval, mesmo que ele tenha tudo para satisfazer a carne, mesmo que ele tenha tudo para satisfazer os desejos pecaminosos do homem. Eu quero estar num lugar que, mesmo não tendo os atrativos mundanos, que mesmo não tenha atrativos carnais, nem tem incentivo ao mal, mesmo que tudo seja paz, calma e silêncio, eu não direi que isto é monotonia, mas isso é a paz perfeita que as religiões orientais sempre buscam através da sua meditação zen, através do nirvana, através do conceito da antiga China, do yin e o yang, e não conseguem encontrar essa perfeição, esse estabelecimento de equilíbrio perfeito, pois só encontramos no Senhor Jesus Cristo. E ali a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui o nosso Deus está mostrando a João Evangelista o que era realmente o final de todas as coisas, o que era realmente o juízo final, o julgamento, quando todos nós deveremos prestar conta de nossos atos diante do Senhor. Alguns já disseram para mim que isto não existe, que essa questão de haver um Deus criador é fantasia do homem. Pois se você que pergunta essas coisas, então me explique, porque eu sou leigo, por que as nuvens aparecem, de onde vêm as nuvens, de onde vêm os astros, de onde vem essa cor azul que a atmosfera empresta à nossa visão, dentro do círculo que envolve a terra, e vemos o céu azul e à noite vemos escuro. Me explique essas coisas, de onde vieram essas coisas, de onde vieram todos os astros, estrelas, sistemas planetários, de onde veio tudo isso? De onde veio do nada? Simplesmente apareceu algum excremento estranho, e desse excremento nasceu esse tal de Big Bang, uma grande explosão, e apareceu todas as coisas? Não. Há um sentido, há uma razão para tais coisas acontecer. Para isso acontecer, houve a necessidade de um ser infinito, de um ser da suprema inteligência, para que pudesse criar e gerar todas as coisas. Houve a necessidade de um supremo, de um grande, de um todo-poderoso, que é a perfeita e sublime sabedoria, que é a inteligência máxima do universo. Esse sim, ao qual nós chamamos de Deus, é que pôde fazer todas essas coisas. Se você não vê a cor do vento, mas sabe que o vento está passando, nem por isso você pode negar a existência do vento, porque vê as folhas das árvores balançando. Você não pode negar essas coisas. O pensamento existe, e através do pensamento nós culminamos com nossas ações boas ou más. Mas se você não vê a cor do pensamento, se você não vê o pensamento e desenha ele, você não pode desenhar porque ele é abstrato.
mas nem por isso ele deixa de ser real. Assim mesmo é o Espírito invisível, Criador de todas as coisas, que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo, para mostrar que Deus é humilde, que Deus é amor, que Deus dá a sua vida, dá o seu sangue pela humanidade, porque Ele quer que a humanidade tenha comunhão de novo com Ele. Porque a Escritura diz, e os que creem em Deus sabem, que quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, descumpriram e passaram por cima do mandamento do Senhor, eles ficaram sem a comunhão com Deus, ficaram separados de Deus, e haveria uma necessidade de alguém humano vir e morrer pelos seres humanos, entregando a sua vida para resgatar esta humanidade que se havia distanciado de Deus. E Deus, não vendo ninguém pronto para dar a sua vida pela humanidade, Deus se tornou em carne, Deus se tornou filho, Deus se tornou filho de Deus, para que pudesse dar a sua vida, o seu sangue divino, todo-poderoso, que resgata a mais vil provação, mais vil pecado, e faz do homem e da mulher nova criatura, nova vida, para que possa ter direito a herdar o céu, para que possa ter direito a herdar com o Senhor Jesus o trono de Deus. E aqui está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a primeira morte? A primeira morte não é quando você desce à tumba. A primeira morte não é quando o coração falha e você é declarado clinicamente morto pelo médico competente. Isso aí não é a primeira morte. A primeira morte é quando você se separa de Deus, porque Cristo disse bem claro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto, está falando da morte clínica, mas a primeira morte não foi a morte clínica. A morte clínica foi uma consequência da morte que o homem teve quando ele se distanciou de Deus. O homem sem Deus, ele é morto. Ele pode respirar oxigênio durante 100, 120 anos. Ele pode ter tudo nas mãos. Ele pode se alimentar muito bem, ser um grande atleta, mas ele é morto, porque a vida de Deus não está dentro dele. Então ele já é morto. Quando falta oxigênio, quando o coração para de bombear, e ele desce ao caixão, e é fechado e levado ao cemitério, ele apenas cumpriu o que ele já era morto. É isso que Deus falou, e é isso que Cristo disse lá na ressurreição de Lázaro. Quando Cristo chorou, ele mostrou que era humano. Ali estava o Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o Filho do homem. Mas quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ali estava o próprio Deus em carne e osso. Ali estava o Pai Supremo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, falando naquela hora: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele disse: tirai a pedra, ele estava falando como Jesus de Nazaré, como homem simples, como aquele que era o Cordeiro de Deus que ia ser morto pelos nossos pecados. Mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele estava falando porque ele é Deus o Todo-Poderoso. Ali não estava o homem que estava chorando, mas estava o Deus Todo-Poderoso que morava, que habitava aquele corpo chamado Jesus Cristo, cujo corpo chamado Jesus Cristo era a sua única imagem e a sua única pessoa. É por isso que ele quer salvar o homem, para dar do seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo, vindo ao ser humano, homem ou mulher, ele não possa passar pela morte, mas daquela morte que nós chamamos morte, é apenas a passagem para a vida, porque ele vai ficar perto de Deus,
porque ele vai ficar ali mais vivo do que nós, ao lado de Deus, junto com outros que já foram e que louvam ao Senhor e que se alegram dessa grande salvação. Então a morte, a destruição, aquilo que faz o homem perecer, será lançado junto com o inferno. O inferno é apenas uma prisão espiritual. Todos aqueles que vão para a eternidade sem Deus, ou que você acredite ou não, se você partir sem Deus, você estará preso no inferno. Não importa se você seja ateu, não importa se você não acredite em inferno nem céu, você, se for partir dessa terra sem Deus, você vai parar automaticamente. Não tem conversa, não tem duas coisas, porque Deus não trabalha com jogo duplo. Ou você é dele, ou você não é. Então, a palavra de Deus é clara, ainda que isso nos custe nossa própria vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando você faz profissão de fé, de amar a Cristo, de amar a sua palavra, e de não zombar daqueles que estão procurando chegar ao céu, eu não posso de forma alguma zombar se alguém está diante de uma estátua clamando a Deus. Ele pode não estar sabendo se comunicar com Deus corretamente, mas ele está procurando entrar no céu, ele está procurando se encontrar com Deus. Do mesmo jeito, ninguém pode criticar aqueles que chegam nas praças, nas casas e começam no seu evangelho. Se você diz que é filho de Deus, por que você amaldiçoa aqueles que estão com a Bíblia debaixo do sovaco, como você diz, e anuncia o evangelho? Se você é filho de Deus, você não dirá essas coisas, porque se você amaldiçoar aqueles que estão falando o evangelho, você prova que o seu pai é outro. Você prova que o seu pai não é o celestial, é o outro pai que está lá nas trevas. Então, o evangelho é esse. Faça um exame de consciência. Aqui não estou te chamando para trocar de igreja. Se for para trocar de igreja, fique na sua, que a sua deve ser melhor do que a nossa. Mas estou falando para você fazer uma confissão de fé com Deus. Se você não fizer hoje aqui, você faça no seu lar, no seu quarto. Meu Deus, eu quero me dedicar a Ti, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser um seguidor de Cristo, eu quero sofrer o que Cristo sofreu e quero ter a vitória que Cristo teve. Eu quero sentir o Teu Espírito Santo dominando, enchendo minha vida e me tornando uma pessoa cheia de alegria, cheia de graça, determinação e poder. Porque se você fizer assim, a vida eterna estará sobre você. Eu agradeço a Deus, a quem me deu oportunidade, e a todos vós que me suportaram esses instantes. Amém.